Bem-vindos ao Conhecer para Amar, um quadro formativo do Santuário Arquidiocesano de Adoração, Paróquia São Benedito e Nossa Senhora do Patrocínio, onde vamos mergulhar na nossa fé católica, como nos ensinou São Pedro Julião em Mar, Jesus na Eucaristia só não é amado porque não é conhecido. E hoje temos uma convidada muito especial que vai nos falar sobre a festa da Divina Misericórdia, Ítala Mororó. Ítala, se apresente, fale um pouco de você para a gente começar esse nosso papo. Tudo bom, Cristina? Eu sou Ítala Mororó, eu faço parte da Pastoral da Divina Misericórdia, aqui do Santuário Arquidiocesano de Adoração. Já há muitos anos, nós estamos agora na 17ª Festa da Misericórdia, né? É um tempo bem bom, né? E além de fazer parte dessa pastoral, eu, de um tempo para cá, de uns 3 anos, 4 anos, mais ou menos, eu comecei o texto da Misericórdia no meu Instagram, de segunda a sexta-feira. O meu Instagram é @italamororó. Eu faço esse texto. Na graça de Deus, esse texto foi uma bênção, foi um pedido, foi assim, sei lá, é graça de Deus na minha vida, né? Eu testemunhei dentro desse texto graças enormes. Então eu sinto a necessidade de continuar esse texto na minha vida. É uma coisa que já é assim supernatural para mim. No dia que eu não faço, eu já me sinto mal. E falando da festa, o que é o significado da festa da misericórdia? O que é essa grande festa da Divina Misericórdia? Cristina, Jesus, ele era muito íntimo de Santa Faustina, né? A gente que conhece a vida de Santa Faustina, ela desde início, de 6 anos de idade, ela tinha um chamado. E depois de adulta, Jesus aparece porque sempre ele estava ali tentando a ela para ser a freira e ela não queria, até que um dia ele encontrou com ela numa festa e disse: até quando? Até quando eu vou ficar insistindo contigo para tu me amar como deveria? E a partir daquele momento, Santa Faustina, que na época era Helena Kowalska, né? Ela não era ainda freira. O nome dela de freira é Faustina. Ela era Helena, né? Então, a partir naquele momento, Helena entrou para a vida. Ela saiu, os pais dela nem queriam, mas ela fugiu e foi mesmo de encontro ao chamado do Senhor. Não deu mais para ela segurar isso. Ela tinha uma intimidade muito grande com ele, que isso aqui é a beleza, né, da oração, é essa intimidade que a gente precisa ter. E ela tinha. E ele vinha conversar com ela. E ele fez muitos pedidos a ela. Ele pediu para ela escrever o diário. Esse diáriozinho aqui é algo que ele pediu para ela escrever nos tempos que ela tivesse disponível, ela fosse escrevendo aquilo que ele falava para ela. Também ele se mostrou, né, na imagem, assim, ele se mostrou tal qual a imagem para ela e pediu que ela mandasse pintar a imagem. Ela era doente, ela era tuberculosa, né, ela tinha problema nos pulmões. E nesses problemas, tinha dia que ela não podia ir para a capela. Jesus vinha. Olha, isso é a coisa mais linda que eu acho. Você receber o próprio Jesus na Eucaristia pela mão de Jesus. Ele vinha para o quarto, para a cela dela, entregar a ela, porque ela não podia ficar sem a comunhão. Então, eu acho assim, as coisas da misericórdia, eu sou muito apaixonada. Sabe, eu leio o diário de Santa Faustina, mas cada dia eu me apaixono por Jesus e por ela ser essa santa que eu sinto vontade de ser, né? A gente sente o desejo de ser santo. Ítala, na festa da Divina Misericórdia, nós vemos que tem um quadro. E aí, a curiosidade, né? De onde surgiu esse quadro, né? A ideia do quadro e qual o significado
desse quadro, a importância dele nessa festa da Divina Misericórdia. Assim, Jesus um dia apareceu a Santa Faustina, como eu já havia falado, a intimidade que eles tinham, e ele visitava ela, né, na cela. E um dia ele chega, e ele chegou tal qual está na imagem aí, né? E ele pediu a ela que pintasse o quadro da Misericórdia. E a gente vai ver aqui no diário, né? Meu diário tá feio, mas é porque é usado. E a gente vai ver aqui no diário de Santa Faustina que Jesus pede que, da mesma forma como ela está vendo ali, ela mande pintar o quadro. E aqui ele diz assim: na cela do convento de Ploques, irmã Faustina teve uma visão na qual o próprio Jesus se apresentou tal qual a imagem deveria ser pintada. À noite, quando me encontrava na minha cela, escreve ela no diário, vi Nosso Senhor vestido de branco, uma das mãos erguidas para abençoar, e a outra tocava-lhe a túnica sobre o peito. Da túnica entreaberta sobre o peito saíam 2 grandes raios, um vermelho e o outro pálido. Logo depois, Jesus me disse: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estáis vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Quero que essa imagem seja abençoada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. E esse domingo deve ser a festa da Misericórdia. Ou seja, Cristina, essa festa, essa imagem não foi invenção de Santa Faustina, a festa não foi invenção de Santa Faustina, e sim do próprio Jesus, que queria ser tão bem conhecido que ele desejou essa festa. Por muitos anos, esse diário foi guardado, foi escondido, foi até algumas páginas extraviadas, né? Essas páginas foram encontradas e encontraram verdade nessas palavras. E aí foi quando João Paulo II, né, ficou devoto da misericórdia. E aí ele chega em 2000 a canonizar Santa Faustina Kowalska, que também era polonesa, assim, tanto quanto ele, né? E ele instituiu a festa da misericórdia. No mundo todo, o mundo todo vive essa festa. Não é só a paróquia de São Benedito, não. Não é só a Reste, não é só isso, nem aquela outra que faz, não. É o mundo inteiro. Jesus quer que todas as igrejas do mundo façam essa festa. Conheçam a misericórdia do Senhor. E nós aqui do santuário, né? A gente já vem há muitos anos. Olha, essa é a 17ª festa aqui no santuário. E é uma festa muito bonita. É uma festa que eu tenho certeza que Jesus se agrada muito pelo zelo que nós temos, pela grandiosidade que é essa festa aqui no santuário. Eu tenho, assim, certeza que Jesus fica muito feliz. O santuário sempre está muito lotado, né? O santuário tem tudo o que Jesus pede para que nesse dia tenha. Porque para eu viver a festa da Divina Misericórdia, eu tenho as promessas. Eu não sei se tu sabe, mas nós temos umas promessas, né? Nós temos, Jesus promete que todo aquele que viver aquele dia como Ele quer que viva, vivendo a Santa Missa, a Eucaristia, fazendo o terço da misericórdia, doando alimentos, né? Porque a gente tem que fazer uma ação, a confissão. E quem faz todo esse ritual naquele dia da festa tem indulgência plenária. Você já imaginou você sair daquela festa tal qual no teu batismo, limpa, né? Porque a indulgência plenária é isso, né? Para quem conhece sabe que é apagada não só o meu pecado, mas a pena. As penas que Ele me trouxe. Então, olha a importância da festa, e muitas vezes nós católicos deixamos passar
né, com mais uma devoção, uma simples devoção, mas não é. Ela tem todo um passo, tem todo um significado e tem toda uma vontade de Jesus Cristo, né, que nós, como povo dele, como fiéis, né, tenhamos essa misericórdia dele, esse amor que ele quer nos mostrar e às vezes nós deixamos passar, né? E olhando assim para o quadro, o que ele o que nós podemos ver no quadro, passo a passo, Ítala? Minha filha, quem conhece o quadro da misericórdia, com todo como é que eu posso dizer? Com tudo que Jesus realmente descreve nesse quadro, e Ele quer que você viva, eu acho que a gente só em olhar, estar diante desse quadro, a gente já ganha graças assim abundantes, porque a gente precisa entender aquilo que a gente faz. Uma imagem não é só uma imagem por ser uma imagem, né? Ela precisa ter significado. E o significado dessa imagem, olha para ele agora, Cristina, e vê o olhar de Jesus nessa imagem. O olhar de Jesus nessa imagem é um olhar diferenciado. É diferenciado. Ele diz aqui no diário que esse olhar é o olhar que ele estava na cruz. Hoje, sexta-feira, né, nós estamos gravando, e nessa sexta-feira, a palavra dele hoje, a palavra de Deus, conta essa história. Né? Jesus, lá no alto da cruz, ele dizia: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, assim, esse olhar de Jesus é um olhar de compaixão, é um olhar de amor, dizer que estava se doando, que estava dando a vida por você, né? Que todas as vezes que você precisar, você vem aqui, porque até o meu olhar cura. Então, quem assim tem um quadro desse em casa, olha, só o olhar de Jesus já diz: Senhor, cura-me, eu confio em vós, né? Depois a gente vê nessa imagem também uma mão, a mão esquerda de Jesus, ela está no peito aberto. Nós sabemos que Jesus teve o peito aberto pela lança, né? Sim. Aquele soldado, né? Aquele guarda, que eu descobri há pouco tempo que esse guarda era São Longuinho, tu sabia? Não. Pois São Longuinho, aquele dos três políticos, a gente encontrar as coisas. Pois esse guarda que perfurou o coração de Jesus foi São Longuinho. E ele foi o primeiro que, quando saiu os raios da misericórdia, o sangue e a água, foi a primeira pessoa que recebeu. Era quem estava embaixo, foi o primeiro que se santificou com esses raios, foi o próprio São Longuinho. Deixou de ser aquele pecador para ser um santo. Tá vendo como esses raios são poderosos? E aí, ele é de um lado vermelho e do outro branco. A gente bota assim azul porque ele significa água, né? E aí o branco, na túnica branca, a gente não via muito bem, mas ele é um branco e um vermelho. Ou seja, é a água e o sangue. A água é a água do batismo, é algo que lava, é uma coisa que purifica, é algo que te torna limpa. E o sangue é que justifica. É aquele que aqui no diário também diz, né? O que é os raios. Se a gente for olhar, porque é bom que a gente conheça pelo diário de Santa Faustina, não é só a Ítala falando, né? Mas aqui diz assim: Santa Faustina pergunta a Jesus sobre o significado desses raios e Jesus explica. O raio pálido significa a água que justifica as almas, ou seja, o batismo, né? O raio vermelho significa o sangue, que é a vida da alma. E ele ainda diz mais: feliz aquele que viver à sua sombra. Então a gente era para estar o tempo todo aqui, ó, embaixo desses raios, recebendo essa chuva, essa torrente de graças e bênçãos que o Senhor jorra direto, porque isso aí é uma fonte, ela não se esgota. É o amor de Deus o tempo todo, querendo nos embriagar, querendo nos encher, querendo nos levantar, né? Nós, depois dos raios, nós temos o quê? Nós temos uma túnica branca. A Jesus terminou de sair da morte,
e aqui ele está ressuscitado. Então essa túnica branca quer dizer ressurreição, né? Quer dizer, eu cheguei, eu voltei, eu estou aqui do teu lado. Não te preocupa, eu estou aqui, entendeu? E o outro braço de Jesus, ele não está ali dizendo para você, ó, Cristina, eu estou aqui para te castigar, porque eu sei que você é pecadora. Não, ele sabe que cada um de nós somos pecadores, né? Ele sabe, ele conhece os filhos que ele tem. Mas ele vem para abençoar. Abençoar, porque ele veio, o meio foi para nós. E ele vem para nos abençoar. Ele, quando você tem esse quadro, como você há pouco dizia, dentro da sua casa, é uma benção constante, mulher. Isso é uma benção grande demais. Você tem Jesus o tempo todo abençoando a sua casa, abençoando você, aquele que chega, né? E aí também a gente vai vendo aqui os passos de Jesus. Os pés de Jesus vêm sempre você olha e observe quando o quadro ele realmente é verdadeiro. Jesus está sempre com um pé na frente e outro atrás, de quem está dando passos, de quem está andando ao teu encontro, de quem está em busca de você, aquele que está ali para te acolher, que mesmo às vezes quando a gente não vai, ele vem, entendeu? E aí, por fim, ele diz a ela, olha, é necessário que cada um confie na minha misericórdia, né? Porque tudo isso que ele pediu foi só para dizer para nós que a gente precisa confiar. E aí ele manda a ela, olha, bota uma faixa lá com a frase, Jesus, eu confio em vós. Então ele quer escutar isso da gente. Toda vida que a gente passa, eu leio, Jesus, eu confio em vós. Confia mesmo ou está só lendo? Precisa que a gente tome posse disso. Confiar e abraçar esse Jesus que está ali para nos acolher. E aí, por isso que essa festa é tão importante para cada um de nós. Vamos participar dessa festa. E qual é a data dessa festa, Ítala? Quando a gente começa a nos preparar para esse grande momento dessa grande festa da Divina Misericórdia? Existe uma preparação, né? A gente já prepara essa festa com muita antecedência. Nós, pastoral, a gente já vive ela há uns dias, há uns meses atrás, tentando preparar da melhor forma possível. Mas assim, no que Jesus pede, hoje nós começamos a novena. Hoje é o primeiro dia da novena da misericórdia. A gente anda esses 9 dias, né? 9 dias, que 9 vai ser no sábado que antecede o domingo da misericórdia. Então tem uma novena. Jesus nos pede que a gente faça a novena. E essa novena começa justamente na sexta-feira da Paixão. Isso. Ela começa hoje e ela termina no sábado que antecede o domingo, que é a festa da misericórdia, que nesse ano, como você havia perguntado, ela é dia 27 de abril. 27 de abril, a gente tem um encontro lá na São Benedito, viu? É a festa da misericórdia. E vai ser uma festa linda. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito, muito lindo. Como todos os anos é, né? Mas a cada ano que passa, parece que a vivência da gente vai se aprimorando, né? E a gente vai tentando viver melhor. E fora a novena, tem outros momentos de preparação até chegar a festa? Ou ele pede só, você vai fazer a novena? Ou tem algo mais que você falou? Tem a questão da caridade, né? Que tem que praticar. E aí vocês vão se preparando, principalmente quem é da Pastoral da Misericórdia, vai tendo todo esse momento de preparação até chegar o ápice, que é a grande festa. Nós temos as formas de culto, a Divina Misericórdia. E a primeira delas é a imagem de Jesus que nós falamos nela, né? Nós falamos da imagem. Então, ter a imagem, ela é essencial. É tanto que ele pede que você que quer ter uma imagem na sua casa, é bom que você compre a imagem e leve no dia da festa, para ela ser abençoada no dia da festa da misericórdia. Ela precisa ser abençoada. Deixa eu ver onde é que eu quero. Tá aqui, ó. Ele diz aqui: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Quero que esta imagem
seja abençoada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. E esse domingo é a festa da misericórdia. Então, se você tem vontade de ter um quadro da misericórdia, esse é o momento de comprar, já deixar ele embaladinho, levar para o santuário, para lá fazer a bênção desse quadro e você levar para sua casa, com todo o valor que um quadro abençoado tem, né? Nós vamos perder. E aí nós temos o culto, né, que eu vinha falando, que é a imagem de Jesus misericordioso, é a festa da misericórdia, que nós também já falamos aqui dela. O terço da misericórdia, nesse dia tem que ter o terço, né? É um pedido também de Jesus, o terço, é ensinado por Jesus o terço, não é invenção da Ítala, não é invenção da Santa Faustina, não é invenção nossa. Jesus ensina parte a parte do terço, mistério por mistério do terço. A hora da misericórdia, 3 horas da tarde. Jesus pede que às 3 horas da tarde, a hora de quê? A hora da paixão. A hora em que ele se encontrou realmente na cruz, ali morrendo, né? É a hora da morte dele. Então, é nessa hora, não que você não possa rezar o texto em uma outra hora, mas ele tem um peso muito maior às 3 horas da tarde. E lá na paróquia, na São Benedito, a pastoral da Divina Misericórdia, vocês fazem um terço, quais os dias? Vocês fazem um momento lá na Misericórdia, lá no santuário? É porque assim, a Pastoral da Misericórdia, todo mês, né? Nós temos só uma vez por mês, né? Não custa nada as pessoas irem. Uma vez por mês, no primeiro domingo de cada mês, é uma tarde com a Misericórdia. Nesse dia, a gente sempre tem o terço da Misericórdia, a gente tem um louvor, né? Tem o terço. Depois desse terço, a gente faz uma adoração. E depois da adoração, a gente tem a unção dos enfermos. Olha que tarde maravilhosa, gente. E aí, emenda com a Santa Missa, que é o ápice, né? É a nossa missa do domingo. Então, todo mundo precisava ir, chegar lá às 14 horas, rezar o terço às 15, às 16, a adoração, às 16h30, das 16h40, por aí, pegar receber a unção dos enfermos, né? E depois a comunhão. E nesse dia da Festa da Misericórdia, tem os fiéis que vão, né? Eles têm algo especial para fazer nessa festa? Como me preparar para ir até essa festa da Divina Misericórdia? Pronto. Essa festa tem promessas, né? Quando Jesus pede, ele ainda dá um consolo para a gente, né? Olha, todo aquele que for para essa festa e vivenciar tudo isso que eu peço, tem as indulgências. Que eu já falei das indulgências. Mas nesse dia nós temos, para ter as indulgências, eu preciso me confessar. Então nós temos os padres da São Benedito, nós temos 3 padres confessando. Então nesse dia da Festa da Misericórdia tem confissão? Tem. Eu não posso, eu me confessei no ano passado e vai valer para esse ano. Não, eu tenho que me confessar no dia. O pedido dele é que no dia eu procure a confissão, eu viva, né, aquela tarde que é o terço, que é a adoração, que é a Santa Missa, que é tudo isso nós temos nessa tarde, né? Às vezes a gente tem pregação e tem a comunhão. E a gente pede 1 quilo de alimento. Olha o que é 1 quilo de alimento para você levar nesse dia. Para ajudar os irmãos. Você está fazendo a sua obra de caridade. Então tem todo um passo. Tem todo um passo para você ganhar as indulgências. Você precisa se confessar. Você precisa participar do terço. Você precisa participar da adoração e da comunhão. E levar 1 quilo de alimento. Então são 5 passos para você ganhar as indulgências plenárias. E aí você falou do terço, né? Então o que é esse terço? Porque ele é tão famoso, né? O terço da misericórdia, como você que está sempre fazendo esse momento, as suas lives, rezando o terço, tem algum testemunho na sua vida, né? Do que realmente essa misericórdia, esse texto da misericórdia fez com você e sua família? Cristina, assim,
testemunhar, né? Eu tenho vários testemunhos, porque tem testemunho de diversas formas. Mas há pouco tempo, nós vivemos uma situação aqui que muita gente conhece, né? Talvez o povo da São Benedito, que me conhece há mais tempo, presenciou e conhece a situação em que nós vivemos com o Covid. Sim. Né? E na minha vida, Jesus misericordioso me devolveu o meu marido. Jorge é um milagre. Jorge é o verdadeiro milagre do Senhor na minha vida. Porque Jorge, ele foi desenganado. Jorge teve 98% do pulmão dele obstruído. Pessoas que estavam com 40%, 50%, 30% foram embora. Sim. Foram embora, Jesus levou. E Jorge estava com 98%. Mas eu nunca deixei um dia de rezar o texto da misericórdia. E rezava às 3 horas? Às 3 horas da tarde. 3 horas. Jesus é tão maravilhoso na minha vida, que a visita, eu não deixava de ir um dia a visita na Unimed. Nem um dia. Era prioridade para mim rezar o texto e correr para a Unimed. E eu vou lhe dizer, a visita era 4 horas da tarde. 4 horas. Eu terminava o texto correndo, eu pegava esse carro, falei, olha, eu ia rezando e pedindo a Nossa Senhora para ir abrindo tudo que era de sinal, porque eu precisava chegar com o tempo de ver meu marido. E Nossa Senhora abria os caminhos, para você ver como a gente, quando coloca assim, né, como a mente da gente tem um poder grande quando a gente tem um Deus como esse. Sim. Então, eu pedia e ela fazia. E eu chegava. Teve dia de eu chegar 10 minutos antes de encerrar. 5 minutos antes de encerrar. E aí, a moça não queria mais deixar eu entrar. Mulher, pelo amor de Deus, eu não posso deixar de subir. Nem que seja para eu olhar, mas eu tenho que subir. E ela deixava. Ela já sabia tanto quando eu chegava, que eu chegava na carreira, que eu já tinha dito, mulher, porque eu faço o texto. Aí ela já estava com o meu kit na mão. Quando eu chegava, eu pegava o elevador e eu corria. Mas olha... Aí Jesus dizia assim, ó, você confiou em mim, né? Então, e quando eu chegava lá, Cristina, eu fazia assim. Jorge lá, desacordado, né, entubado. E quando não era traqueostomizado, era sedado. E... quando eu chegava, eu já chegava, oi bebê, tudo bom? Cheguei, meu amor, tô aqui, terminei o texto da misericórdia, todo mundo mandou um beijo para você, rezamos por você. Olha, a gente precisa muito de você. E aí eu ia conversando com ele, mas nós vamos ainda dar tempo a gente rezar, nem que seja um mistério do texto. Vamos rezar junto? Aí segurava na mão dele, nós rezávamos o texto. Se ele estava escutando ou ele não estava, eu não sei. Deus sabe. Deus, né? Sabe. Eu ia lá, levava um óleozinho bento que eu tenho, que eu ganhei quando eu fui, acho que para Paris, lá na Nossa Senhora das Graças. E aí eu trouxe um óleozinho e lá eu passava, fazia aqui a cruzinha, fazia na mão, fazia nos pés, botava aquelas medalhinhas, porque eu também sou muito devota de Nossa Senhora das Graças, né? Da medalha milagrosa. E eu sabia que numa pandemia daquela, ela tinha feito tanta coisa lá na Europa, na Itália. E aí eu disse, a senhora também vai me ajudar a levantar o meu marido. E eu comecei a levar as medalhinhas que eu tinha trazido também, bentas, e colocar lá. E não podia botar, mas eu botava por trás dele e deixava lá. Quando era no dia seguinte, elas estavam assim, pregadas com um durex na grade da cama. Elas tinham ido banhar e encontravam, sabe? Aí as médicas, mas não joga fora não, deixa aí. Aí estavam lá, elas pregadinhas. Aí um dia, uma amiga minha chegou e disse assim, por que você não leva São Bento? Você não tem na medalha? Eu disse, eu acho que eu tenho a medalha de São Bento. Levei também São Bento. E assim tudo isso foi uma coisa que levantou. E a médica da UTI, ela dizia assim para mim, seu marido vai sair dessa, mas vai sair dessa por causa de você.
Não por causa de você, eu sei que é Deus, mas porque você traz esse Deus aqui para dentro. E quando eu chegava na UTI, eu rezava, e eu falo muito baixo, né? Todo mundo me conhece, sabe que eu falo baixíssimo. E aí, quando eu estava lá rezando, que eu estava falando, eu estava quase em frente ao balcão que elas ficavam, e elas eram católicas. Então, quando eu entrava, que eu começava o texto, que eu olhava, elas estavam todas rezando, rezando o texto. E a médica me chamava e dizia assim, seu marido é o pior de tudinho aqui, é o que está, assim, na condição pior. Mas é o que vai sair por causa dessas coisas, por causa da sua fé. E aí eu digo, você me pergunta se eu experimentei algum milagre. Experimentei. Milagre grande, porque o Senhor não faz pela metade. Jorge chegou em casa, vocês sabem que Jorge não sentava, que Jorge não andava, que Jorge não falava, que Jorge comia por sonda. Jorge veio traqueostomizado, né? Passou 6 meses em casa traqueostomizado, mas todos os dias a gente trabalhando, e aquele amor, e aquele carinho, aquela oração minha, dos filhos. Ele foi indo. Jorge, hoje você não diz que ele teve nada. Jorge não andava porque o pé dele ficou o pé caído, então quando ele pisava assim. Então teve que trabalhar tudo, ele começou quase como uma criança do zero, a engatinhar, caminhar, entendeu? E Jorge, para mim e para muitos, porque os médicos dizem, mulher, conte isso como um milagre, porque é um milagre. Testemunhando. Então, assim, Ítala, você teria alguma mensagem final para as pessoas que... Um convite, né? Para quem vai para essa festa da misericórdia, o que é que você pode falar, fazer o convite e dar a sua palavra final para cada pessoa que está nos ouvindo. Eu tenho, com certeza eu tenho um convite para a festa, né? Novamente eu vou alertar aqui, ó, gente, atenção, dia 27 de abril, olha aí, tá chegando. Dia 27 de abril, nós estamos aguardando você. Não só eu, uma pastoral imensa está lá te aguardando, e Jesus, porque é Ele que pede, é Ele que te aguarda, é Ele que te espera lá na porta. Então, assim, eu estou aqui fazendo esse convite. Não esquece de chegar cedo para você fazer a sua confissão, para você levar o seu alimento, para você participar de tudo, para que você realmente saia de lá, assim, lavado, restaurado, purificado, vivenciando todos os momentos possíveis que vão estar lá, para você experimentar. Então, esse é o meu convite para você, para o dia 27, no Santuário de Adoração São Benedito. Para quem não sabe, é Clarindo de Queiroz com o Imperador. Fica ali do lado da Cal, do centro, né? Do lado da estação do metrô. Da estação do metrô. Então não tem errado, até de metrô você vem, porque você está na porta da igreja. Tem uma parada de ônibus em frente ao estacionamento da paróquia. E ainda tem mais, olha, a gente prepara essa festa com muito zelo, com muito carinho. A gente faz lembrancinha, a gente quer acolher você na porta com um abraço. Então não deixa para ir na última hora não. Vai para realizar esse momento, passar a tarde conosco. Você não vai se arrepender. Então, nós agradecemos a cada um que está aqui. Se você gostou, compartilhe, comente, né? E vamos participar dessa grande festa. E nunca esqueça do quadro Jesus, eu confio em vós. E eu queria agradecer a vocês, né, que estão fazendo esse quadro. E acho assim que é de uma grandeza muito grande. Eu participei assim, né? Eu ouvi, eu comentei, eu curti o anterior, achei um quadro belíssimo, muito bom, e eu acho que isso aqui tem tudo para dar certo. Vai dar certo? Não, já deu certo, porque Deus está com a gente, e tudo que a gente coloca ali para fazer por Ele, para Ele, com Ele, dá certo. E a gente só ama o que conhece. Isso mesmo, olha aí.